Fala aí galera, Wagner Corusca, o Bardo, começando mais um vídeo aqui no seu canal de banjo 5 cordas e hoje eu vou te ensinar como achar praticamente qualquer acorde no banjo de 5 cordas, qualquer acorde maior, menor e com sétima, em 3 diferentes shapes, que são os shapes, as posições aí mais usadas. Então eu já vou colocar aqui do lado esse guiazinho, tá? E esse guiazinho tá disponível para download aí no meu site, é só você clicar no primeiro link aí da descrição, você vai poder fazer o download desse link. Mas Bardo, aí só tem acorde de sol, só tem acorde de sol maior, sol menor e os outros acordes. E aí que tá o pulo do gato. Eu vou te ensinar como fazer o sol em diferentes posições, né? Os 3 principais posições de sol maior, sol menor e sol com sétima. E com base nisso, tendo um pouquinho de conhecimento sobre as notas musicais, você já vai conseguir achar qualquer acorde maior, menor ou com sétima. A gente vai começar aí com a primeira posição do sol, tá? Que é também conhecido como root position, né, em inglês. Primeira posição de sol, shape de Fá, porque na verdade a primeira vez que essa posição aparece em um acorde natural é no Fá, aqui atrás. E aí já entra um pouquinho naquele lance que eu vou falar sobre conhecer a escala musical, tá? Então a gente tem aqui o sol. E para fazer esse acorde de sol, tudo que a gente precisa fazer é colocar o nosso dedo médio e o mindinho aqui na corda 4 e na corda 1, tá? Na casa 5. Então eles vão ficar sempre aqui nessas duas notas, tá? Que são a mesma nota, que seria o sol. E aí o dedo indicador a gente vai colocar na casa 3, corda 2 e o dedo médio na casa 4, corda 3. E aí a gente tem o acorde de sol. E essa é a posição de sol mais usada, tá? Porque a gente já tá aí com baixo em sol, então por isso que é chamado também de primeira posição de sol. Com base nesse acorde de sol e sabendo aí as notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e os acidentes, né? O Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, a gente já consegue achar qualquer acorde maior aí pelo braço do banjo, tá? Então o que acontece? A gente tem o Sol aqui e depois do Sol a gente teria o Sol sustenido, tá? Então se a gente arrastar tudo uma casa para frente, essa posição inteira que a gente montou aqui, a gente vai ter o Sol sustenido. Se a gente arrastar mais uma casa para frente, a gente vai ter o Lá. E assim sucessivamente a gente consegue achar então qualquer acorde simplesmente conhecendo essa primeira posição. Então por isso que eu achei mais fácil só mostrar as posições de sol e com base nisso você consegue achar qualquer outro acorde só vendo essas 9 posições que você vai ter aí nesse diagrama do que colocar um JPEG com 108 posições diferentes de acordes e coisas que você pode fazer que vai ficar muito mais difícil de você consultar. Então consultando essa tabelinha você já vai ter acesso aí a essas posições e como fazer elas. Vamos para a segunda posição de sol e aqui a gente vai estar usando os mesmos 2 dedos, o anelar e o mindinho, também na corda 1 e corda 4, só que aqui na casa 9, tá? A gente vai estar aqui na casa 9 e aqui tá um dos pulos do gato aí. A gente, para trocar de uma posição para outra, dessa primeira posição para a segunda posição, a gente só precisa inverter esses 2 dedos e no lugar que você está no banjo, né? No caso, a gente vai aqui para a casa 9 e a gente montaria o que seria a primeira posição aqui, ó. Na verdade, aqui não é o Sol, tá? Aqui a gente está fazendo um Si. Mas para a gente trocar do Si para o Sol, a gente só inverte esses 2 dedos. Então o nosso indicador vai subir para a corda de cima na mesma casa e o nosso dedo médio vai descer para a corda de baixo na mesma casa. E aí a gente tem a nossa segunda posição de sol aqui, ó. E com base nisso a gente pode achar aí qualquer outra posição também seguindo aquele mesmo princípio. Sol, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó. Essa posição também é conhecida como a primeira inversão, tá, do Sol, seria a primeira inversão de Sol aqui, ou shape de Ré, porque é a primeira vez que acontece numa nota natural seria no Ré aqui, né? E a terceira posição é muito simples, é simplesmente uma pestana. Como você sabe aí, o banjo ele tá afinado em Sol. Se você tocar todas as cordas soltas, a gente tem um Sol. E se a gente fizer uma pestana aí, na primeira casa, ou na segunda, terceira, quarta, a gente vai tendo outras notas, tá? No caso, Sol, Sol sustenido, Lá sustenido. Então por isso a gente fala que aqui a terceira posição do acorde de Sol, bem fácil de fazer aí também, e que você faz simplesmente fazendo uma pestana aí, que é aprendendo todas as notas na mesma casa. E aí tá uma outra coisa muito legal sobre
as posições e aprender esses shapes da forma como eles são e decorar eles, tá? É você fazer licks em cima dos shapes. Isso é uma coisa que é muito útil aí para você, principalmente para você que está tentando criar um arranjo para uma música ou tentando acompanhar alguém. Você ter esses licks na cabeça já vinculado às posições fica muito mais fácil. Por exemplo, esse lick aqui, ó. Esse lick ele tá ligado aqui à posição de sol, tá? Então se eu simplesmente troco o lugar que eu tô fazendo o sol, vai virar outra nota. E aí eu posso fazer esse lick em cima de outras notas, por exemplo, em cima do dó. Ou em cima do ré. E aí com isso eu consigo já tocar uma música inteira. Ou então uma coisa que Earl Scruggs fazia bastante e outros banjoístas também, que é trocar de uma posição para outra. Por exemplo, sol aqui e sol aqui. E isso usando rolls, né? E adicionando outras coisinhas, né? Mas é um lick que tá na manga e você pode fazer esse lick em cima de qualquer nota, simplesmente conhecendo aí onde estão os acordes, né? E tudo isso e muito mais, principalmente outros licks ligados a esses acordes e como colocar rolls em cima desses acordes, eu explico lá no meu curso completo de banjo 5 cordas, eu vou estar deixando o link aqui embaixo. Você pode se inscrever lá e se aprofundar muito mais no universo desse instrumento, tá? Que não é simplesmente saber onde estão essas notas, mas como criar arranjos interessantes em cima dessas notas e como usar elas para o seu arranjo ter som de banjo de 5 cordas. E agora que a gente aprendeu os acordes maiores, a gente vai olhar para os acordes menores. E o que diferencia um acorde maior do menor é a terça, tá? Se a terça for maior, o acorde é maior. Se a terça for menor, o acorde é menor. E aí a gente vai simplesmente mudar uma nota nesses shapes aqui e a gente vai achar então o acorde menor, tá? Começando aí na primeira posição, a gente vai montar o sol maior, igual a gente viu lá no diagrama. E a gente vai descobrir onde está a terça aqui. A terça seria o Si. Então a gente tem o Si aqui, ó. E aqui é a terça maior. Se eu mudar para terça menor, a gente vai ter o Lá sustenido. Então com o Lá sustenido, o acorde de Sol vai ser Sol menor. Então só mudando essa notinha aqui, ó, eu tenho o Sol menor. E aqui tem duas formas de você fazer isso, tá? Você pode simplesmente trocar os dedos aqui, igual eu fiz anteriormente, e puxar esse dedo uma casa para trás, como eu geralmente faço. Você pode fazer uma pestana aqui, que pegue aí a casa 3, tá? E aí você coloca esses dois dedos aqui. Segunda posição do acorde de Sol, maior aqui, pra gente mudar ele para menor, a terça seria o Si. Então a gente tem o Si aqui, ó. E aqui a gente tem dois Sis nesse caso, tá? E a gente simplesmente tem que voltar eles, tá? E a gente usa o mesmo acorde. Então a gente estaria aqui, a gente precisa voltar esses dois dedos aqui uma casa para trás. E aqui a gente teria que mudar um pouco essa posição, esse posicionamento dos dedos, tá? Então o nosso dedo médio vai subir lá para a corda 4, o anelar e o mindinho vão para a corda 1 e 2. E a gente vai ter aqui o Sol menor. Então só trocando aqui, a gente tem o Sol menor, tá? Terceira posição de Sol seria o acorde de barra. E a nossa nota Si, ela tá aqui, ó. Que seria a corda solta, né? Eu tô prestando na casa 12, é a mesma nota. A gente tem o Si aqui, mudando para Lá sustenido. A gente vai ter, então, o Sol menor. Então a gente tem essa posição aqui, ó. Que é muito usado aqui, up the neck, né? Sem colocar o dedo aqui em cima. Então a gente faz, por exemplo, Lá menor aqui, Mi menor. E a gente passa então para os acordes com sétima. Então a gente simplesmente vai adicionar uma nota aí, no caso a sétima nota da escala, para a gente poder ter então o acorde com sétima, tá? No caso da primeira posição aí, a gente simplesmente vai fazer uma pestana aqui na corda 3 e a gente vai tirar o dedinho daqui. E aí você tocando a nota aqui, você vê que já dá uma cara de blues, né? Porque notas com sétima lembram bastante blues, né? Então a gente já tem aqui um Sol com sétima, tá? Então Sol normal e aqui Sol com sétima, em cima daquela posição, tá? A gente vai para outra posição aqui, no caso aqui em cima, né? Também é um Sol. E aqui tudo que a gente tem que fazer é inverter esses dedos.
Mas Bardo, se inverter os dedos não vai ser outra posição, não vai ser o Si? Vai ser o Si, só que não terminei ainda. A gente vai inverter os dedos e arrastar esses dois dedos uma casa para trás, cada um. E aí aqui a gente vai ter também um Sol com sétima, tá? Baseado nesse shape aqui. Então a gente foi para cá. E no acorde de barra a gente tem duas opções aí. A gente pode colocar a sétima aqui embaixo, ó. A gente pode adicionar a sétima aqui. Que é uma coisa muito usada, principalmente em rolls, né? Você fica só adicionando uma nota e os rolls já muda de Sol maior para Sol com sétima, tá? Então a gente pode fazer isso, ou a gente pode pegar a sétima aqui também, na casa 10, corda 3, tá? E aí o que acontece aqui? A gente tá aqui, então a gente tem que trocar essa nota, descer ela para cá. E aí vai parecer um pouco ali com a segunda posição do Sol menor, né? Só que em vez do dedo estar aqui, a gente arrastou mais uma para trás e aqui a gente tem o Sol com sétima também. Sol normal, Sol com sétima, Sol normal, Sol com sétima. Então, com base nesses 9 shapes, nessas 9 posições, você já pode encontrar aí qualquer outro acorde, tá? Então, se a gente teve aí, a gente estava falando do Sol com sétima, né? Aqui é o Sol com sétima, se eu arrastar para frente, Sol sustenido com sétima, Lá sustenido com sétima, Lá com sétima, Lá sustenido com sétima, Si com sétima. E aí por diante você pode achar qualquer acorde maior, menor e com sétima, conhecendo essas 9 posições, principalmente as 3 primeiras posições, porque você pode ver que as outras posições eu me baseei nessa primeira posição do acorde natural para poder achar a posição dele menor e com sétima. É uma coisa muito interessante aí, porque você sabendo onde estão as notas ali dentro do acorde, você já consegue trocar de um acorde maior para o menor ou então adicionar uma sétima, só conhecendo, por exemplo, essa primeira posição do Sol. É isso aí, espero que vocês tenham curtido essa aula. Se você curtiu, deixa seu joinha aí, se inscreve. Toda semana eu estou publicando vídeos aqui sobre banjo de 5 cordas, tá? Tem videoaulas, tem explicações, tem vídeos sobre regulagem de banjo, como afinar a pele e muito mais. Então acompanha aí o conteúdo do canal e esteja inscrito, beleza? A gente se vê na próxima, valeu!